Então, o Lula fez a viagem à China e lá essa viagem à China tem repercutido, né, de várias formas. Né? O presidente Luiz Inácio da Silva, PT, viajou para a China agora, nesse mês de abril de 2023. A viagem inclui o anúncio de um balanço de novos negócios entre os governos e as empresas dos dois países. As tratativas foram realizadas por representantes do governo brasileiro e empresários que estiveram no país asiático no final de março. Além disso, né, foi apresentado um balanço positivo da viagem oficial, né, do mapa da China. Então, já tem aí como balanço, teve uma fala do Lula lá na China, que é utilizar outra moeda que não o dólar. E o Lula está defendendo, né, o interesse do Brasil. O dólar não é a moeda brasileira. A moeda brasileira é o real. Só que a imprensa brasileira, o Lula está provocando os Estados Unidos. O Lula está fazendo um discurso que pode ter uma represália dos Estados Unidos. Começaram a falar nesse jaez. Evidente que eu estou dando as notícias, depois vamos trazer aqui as nossas considerações. A recepção de Lula pelo presidente da China teve a banda do exército chinês tocando o hino nacional do Brasil e a música Novo Tempo. E também teve aquela canção popular, Se Essa Rua Fosse Minha. Essa música Novo Tempo é uma famosa canção aí do Ivan Lins e do Vitor Martins, né, nos anos 80, ali da década de 80, né? De 1980, essa música. E o Ivan Lins se pronunciou publicamente, se dizendo tocado, né? Tanto ele quanto o Vitor Martins ficou muito emocionado que a música Novo Tempo tenha sido tocada durante a reunião dos presidentes Lula e Xi Jinping. Né? E foi anunciado também um pacote de 50 bilhões, né? De novos acordos econômicos entre o Brasil e a China, e o pessoal fez até um monte de piada, né, em relação ao governo Bolsonaro, que ele anunciou como um grande feito do governo dele a exportação de 3 caminhões de abacate para a Argentina. Né? E agora nós fizemos aí esses novos acertos comerciais com a China de cerca de 50 bilhões aí de dólares. Então, vou passar para você fazer suas considerações e depois eu vou fazer as minhas aí sobre essa viagem do Lula à China. Você colocou uma questão aí da imprensa já provocando a ida do Lula à China, que os Estados Unidos... Eu vi a entrevista do Lula, foi fantástico. O Lula é muito inteligente, né? Ele falou assim, eu estou defendendo a soberania do meu país, eu tenho que negociar com todo mundo. Quando eu vou aos Estados Unidos, o presidente da China, eu esqueci o nome, ele não vai ficar me vigiando, não. Eu tenho a liberdade de estar nos países, porque eu estou aqui buscando comércio para o Brasil. A gente sabe que os Estados Unidos não é um país que vigia, mas que monitora, né? Mas o Lula respondeu que quando ele está conversando com o Biden, ele vai conversar com o Biden, quando ele está conversando com o presidente da China, ele vai conversar, quando ele está conversando com o presidente do Macron, por interesses da sociedade brasileira. Então, achei essa entrevista do Lula, eu não me lembro toda ela, mas teve algumas perguntas também que o Lula respondeu muito bem, sobre a questão ambiental, que, na verdade, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta eles comprarem a cota do carbono, né? E os países de maior parque industrial não vai fazer nada. Então, temos que salvar o planeta. Aí foi assim, eu achei que realmente o Lula se posicionou muito bem nisso aí. A gente sabe que a imprensa gosta de futucar, gosta de provocar, eles vivem disso, né? Ao invés de se aliar num governo que está abrindo aí novamente. Nós precisamos de comprar e vender.
Não tem jeito. Para o mundo, compra, o Brasil vende, tem todas essas questões. Agora, um governo tem que dialogar com todo mundo. Tem que. Depois ele falou a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Que. Ah, você tem esse tema aí para falar depois? Não, né? Então, ele falou bem assim: problema que tem que ser resolvido. E ele conversou, inclusive, com o presidente da China, que não está envolvido diretamente com a guerra, que ele acha que tem que ser alguns países que não estão envolvidos, conversar com um lado, conversar com o outro para ver uma saída. Mas a preocupação maior quando tem um país que cede armas. Esse ponto foi até um ponto que avaliou que o encontro ficou aquém, porque se esperava, né, que a ideia do Lula de formar, o Lula foi, né, o Brasil foi com essa pretensão de formar uma comissão né, de países para negociar a paz, para intermediar a paz. E a China teve uma postura mais cautelosa em relação a isso. E acabou que, ao invés de formar esse grupo de países né, que iriam lutar pela paz, acabou que o Brasil elogiou apenas a proposta da China e a China elogiou publicamente a proposta do Brasil e não teve a evolução que ele esperava. Mas eu vou passar para você concluir aí seus comentários. Mas já concluiu, né? É ok, eu acho que é isso aí, entendeu? Mas eu gostei muito da fala do Lula chamando a atenção dos Estados Unidos. O que eu quero dizer aí... Recuar as armas. O que eu quero dizer para o nosso público, Tereza, que aqui a gente tem que recuperar a inteligência do povo brasileiro. Né? Se o Brasil fosse uma empresa e o Lula fosse o CEO da empresa chamada Brasil, o Brasil seguramente chegaria a ser a terceira potência do mundo. Sim. Né? Hoje, estou falando em termos de capitalismo mesmo. Sim, entendi. Né? Hoje o Lula, sem dúvida, é o melhor gestor do capitalismo brasileiro, do Brasil. Infelizmente, né, o Brasil só ficaria atrás de Estados Unidos e China. Esse é o papel que, se o Brasil tivesse uma burguesia minimamente decente, com um mínimo de dignidade, o Brasil ocuparia essa posição de terceira potência do mundo. Pelo seu tamanho, pela sua população, pelas suas riquezas naturais, etc, etc, etc. Mas nós temos uma burguesia que é o complexo de vira-lata. Eles já sabem o tamanho da sua insignificância. Por isso até que só sobrou para essa burguesia que sabe da sua irrelevância no mundo, só sobrou o quê? Vender o ódio ao Lula. E venderam bem. Né? Porque eles, por mais dinheiro que eles tenham, né? Desde o homem mais rico, vamos lá falar, o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira, o Marcelo Telles, o isso, o aquilo, eles nunca vão ter o prestígio. E o Lula agora foi colocado entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Eles nunca vão ter o alcance mundial do Lula, a relevância, a importância política do Lula. Então, só sobra para ele, para esses bilionários brasileiros que têm esse complexo de vira-lata, a sua irrelevância. Né? Então, assim, mas só que isso, para ter um projeto de país, né, dentro de um capitalismo, sim, você teria que ter uma burguesia minimamente qualificada, com ideal de país. Mas como ela é totalmente desqualificada, com o complexo de vira-lata, e são aves de rapina, que querem apenas ver que a presa é grande, arrancar os maiores nacos de carne possível para encher o bolso, independente de país, de povo e tal, porque uma burguesia qualificada,
Assim, não estou falando aqui que lá o pessoal é puro, não, mas sabe que, pô, tem que ter um mínimo dentro de um capitalismo, porque o Estado é um elemento do capitalismo. Sim. O Estado moderno, como nós compreendemos, ele surge com o capitalismo, é ele que dá formato ao capitalismo. Né? É forma do capital, o Estado, o direito, Sim. Tudo é forma do capital. Sim. Né? O direito não surge para defender o trabalhador, o direito surge para que o capital explore o trabalho. Para sustentar o Estado. Né? O Estado surge para proteger a propriedade privada do burguês, para que ele explore o trabalho assalariado. Né? Então, o Estado é forma do capital, o direito é o direito da exploração. Então, você tem, né, que ter um Estado e você sabe que o país ele é feito pelo seu povo. Então, em alguns lugares, de alguma forma, você há investimento em pesquisa, ciência, tecnologia, e não há. Então, você tem forças aqui, internas ao Brasil, que são totalmente Silvério dos Reis, traidores da pátria. Exatamente. Aí nós podemos incluir o próprio Bolsonaro, o próprio Sérgio Moro e todos esses da extrema-direita. Por isso que o Brasil não é, infelizmente, não é uma empresa, né, um país, e tem todas essas contradições. Por isso que não vai chegar a ser a terceira potência do mundo. Porque você tem setores, inclusive na própria mídia, que querem que o Brasil não tenha nenhum tipo de soberania, que seja realmente esquartejado, vilipendiado, que todas as riquezas do Brasil sejam entregues para grupos nacionais e estrangeiros e que não tenha nada, o país não tenha nada e que o povo seja um povo totalmente vilipendiado e escravizado. É isso aí. Literalmente, porque você tem aqui trabalho análogo à escravidão. Não é uma coisa só de uma retórica. Não, é. Então, assim, por esse viés, o nosso futuro não é muito alvissareiro, não é muito animador, porque você tem, né, o Brasil como um país capitalista periférico e que você não tem uma burguesia local querendo fazer nada para mudar isso, muito pelo contrário. E aí você vê uma mídia, ó, não podemos. Agora, o que a gente tem que falar para uma mídia dessa? Meu amigo, ao invés de você defender, né, que o Lula tinha que estar preocupado em não provocar os americanos, por que você... A nacionalidade é opcional. Por que você não se naturaliza americano e vai morar lá, já que você quer defender os interesses dos Estados Unidos, dos estadunidenses? Por que você cinicamente se diz brasileiro ainda? Se diz nacionalista ainda, que defende as cores do Brasil? Por que você não tira a máscara, então? Já que o presidente do Brasil não pode falar soberanamente dos interesses do Brasil, as pessoas... ele é uma colônia estadunidense, então por que ele foi eleito? Então, os Estados Unidos botavam aqui o seu preposto. Sim. Não precisava de ser eleito. Por que então você não se naturaliza americano e vai morar lá e deixa aqui que nós aqui a gente resolve então o nosso problema aqui, né? Já que nós temos que estar preocupados. Você entendeu? Então tem gente aqui no Brasil, Tereza, que é Silvério dos Reis, traidores da pátria, lesa a pátria. E isso é o que mais tem. E nós temos que recuperar a inteligência do povo. Com certeza. Né? Porque muitas pessoas acham que isso é normal, que nós temos que lavar. Antes, não ia lavar latrina lá nos Estados Unidos? O pessoal não ia para lá para lavar as latrinas? Sim. Eles querem que a gente lave as latrinas para ele aqui no próprio Brasil. E sem ganhar nada. Não é? E enquanto eles vão roubando nossas riquezas. Isso era dito desde o tempo do saudoso Chico Anísio, sigla Brasil.
bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Agora, nem mais silenciosamente, agora nós temos uma mídia vendida que fala escancaradamente isso. Não, se o Lula falar, né, e utilizar uma outra moeda que não o dólar, vai estar provocando os estadunidenses. Né? Então, o Brasil tem que ser colônia. Nós temos que propagar a ideologia Monroe, a América para os estadunidenses. Exatamente. E nós, brasileiros, vai sobrar o quê? Lavar latrina? Lavar latrinas, sem salário. É isso? É o caminho. É isso, Globo. É isso, Record. É isso, SBT, que vocês querem para o povo brasileiro. Então, por que vocês não se naturalizam? Está aberto, né? O mundo é aberto. É opção. É globalizado. Vocês entregam as concessões que você tem, e vai embora. Que foi dado pelo governo brasileiro, e vai para lá defender a pátria de vocês. Por que ficar aqui? Por que vocês querem ficar aqui? Exatamente. Suas aves de rapina. Para enganar ainda mais o povo, para dominar o povo, para que o povo acredite no que eles estão falando. E o Lula está correto, ele quer defender a soberania. É isso que a população, você colocou muito bem, é estimular as pessoas a entender isso. Porque nós temos que defender a soberania, nós temos que ser independentes. Por que nós temos que ficar agarrados nos Estados Unidos, que eles só extraem as nossas riquezas? Extraem os nossos direitos. E, enquanto isso, eles acumulam riqueza e o povo brasileiro passa fome. E é exatamente, eu concordo com você. Se não quer ficar aqui, se naturaliza americano e vai embora. Deixa quem quer defender a soberania nacional. Nós temos que defender. Ninguém pode botar a cangalha. Elegemos foi eleito, né, que eu não votei, um genocida que estava entregando tudo para os Estados Unidos. Um entreguista, né? Um entreguista. Entregando nossas empresas, entregou o pré-sal, a Petrobras, desmontando a Petrobras, uma empresa que garante a nossa soberania. Que presidente é esse que o povo ainda chamava de mito? Destruindo o Brasil. Eu não entendo isso, não dá para entender. O povo tem que sair do... Não quero falar uma palavra aqui não, mas... Me desculpa, mas não dá para a gente ficar calado. O povo fica bestalhado nesse mundo cruel da imprensa, do poder econômico, e com essa burguesia que não quer nem saber da gente. Eles estão aonde passando seus finais de semana? Dentro dos Estados Unidos. Então, é o que nós estamos falando aqui, né? E é um dos objetivos aqui do nosso canal, que é muito perigoso defender o Brasil no Brasil. O que aconteceu com Getúlio Vargas por defender o Brasil? Se suicidou, né? Chegou, não suportou mais. Depois vem... O que aconteceu com o JK por querer trazer desenvolvimento para o Brasil? Era um desenvolvimentista. Um acidente grave. Um acidente suspeito. De carro, na ponte Rio-Niterói. Aquele dia da posse do Lula, aqueles drones... Né? O que aconteceu com o Jango, o João Goulart? João Goulart. Teve que sair do país. Fugir. Para viver. Todo mundo que se opõe a essa política traiçoeira, essa predatória americana, né, no Brasil, dos empresários predatórios também, né? Porque você tinha uma Vale do Rio Doce no Brasil... Todos aqueles que quiserem lutar, Tereza, enquanto a gente não ampliar a inteligência do povo brasileiro, vai acontecer o que aconteceu com o Tiradentes. Precisamos... agora. Né? O que aconteceu com o Tiradentes? Forcado em praça pública. Esquartejado e salgado. Para mostrar à população, se vocês fizerem isso,
É isso que sobra para quem luta pela soberania do país. Então, nós temos que dar o nome dos Silvérios dos Reis. Os traidores da pátria. Os traidores da pátria, os lesos à pátria. E tem muitos. Né? Infelizmente, tem muitos. Né? E aí a gente hoje temos que, voltando aqui ao assunto, então o Lula está apenas como um chefe de Estado negociando os interesses do Brasil. Né? E isso aí é uma coisa que deveria ser comemorada por todos os brasileiros. Até porque nós vivemos 4 anos aí em que tivemos um mandatário, né, da nação que não tinha nenhuma preocupação com o Brasil, com o povo brasileiro. Você vê que ele estava ali tratando dos seus próprios interesses, da sua família, né? Com uma visão patrimonialista do poder ali, né? Sem nenhuma preocupação com o Brasil, do Brasil ser um país soberano, né? Do Brasil abrir portas comerciais. Ao contrário, né? Nesse período aí, o Brasil, em relação à China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, foram declarações xenófobas, né? Dele e dos filhos. Sim. Inventaram a questão que a Covid tinha sido, né, uma arma que estava sendo utilizada pela China para se tornar a maior potência do mundo, né? Fazendo todo tipo de afirmações que não tinha o menor sentido, o menor cabimento, né? Até porque hoje o que se sabe, né, é que a China, essa escalada da China para ser a maior potência econômica do mundo, ela é irreversível, salvo um acontecimento aí trágico, né? Mas aí abalaria todo mundo, não só a China, né? Então, você veja que não trouxe nenhum benefício ao país, né? Colocaram um entreguista, pau-mandado, né? Que estava aqui para entregar as nossas riquezas. Que benefício isso trouxe para o país, para o povo brasileiro? Né? Teremos que fazer um elogio público a um ex-senador, né, lá do Paraná, que vem trazendo, né, essa luta aí do povo brasileiro e tal, da soberania nacional, que é a luta hoje mais importante que tem para o Brasil e para os brasileiros, essa luta da nossa soberania, porque é muito caro para nós, Tereza, a gente ver a entrega das nossas riquezas. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, a entrega da Vale do Rio Doce, a entrega agora da Eletrobras, a entrega de vários ativos da Petrobras. Isso tudo coloca o Brasil e o povo brasileiro numa situação de penúria que não seria necessária. Sim. Né? Com essas riquezas, a população teria condições de estar hoje numa qualidade de vida, numa condição muito melhor. Com certeza. Né? O país poderia, se tivesse se valendo dessas riquezas para investir em saúde, em educação, segurança, saneamento básico, infraestrutura, em que patamar que nós estaríamos? Patamar de terceiro lugar. De uma terceira potência do mundo.